paz do Senhor Jesus, pessoal. Estou aqui hoje para falar juntamente com os meus amigos sobre o pecado. E para falar desse assunto, assim como qualquer outro, é necessário voltar à essência, à origem deste assunto. A origem desse assunto é lá no Éden, no início da humanidade. Deus, tendo uma conversa de pastoreio com Adão, diz a Adão: você pode comer de toda a árvore do jardim livremente. Se você quiser comer todos os frutos de uma só árvore, você pode comer. Só que ele coloca um porém: uma árvore você não pode comer. Essa proibição que Deus o coloca porque Deus, ele não obriga ninguém a o obedecer. Ele coloca livre direito de escolha. Quem ama a Deus escolhe aquilo que agrada a Deus. Quando ele coloca essa árvore e o proíbe, Satanás vê nisso uma oportunidade e faz com que o homem caia. Satanás chega em Eva e fala assim: não comerás de toda a árvore do jardim? Deus tinha dado 99% de possibilidades para Adão e Eva. Eles poderiam comer de todas livremente. Só uma que eles não podiam, o 1%. Este 1% Satanás coloca no auge, no ápice, como se fosse a árvore mais importante que tinha no jardim. A distorção na palavra de Deus feita pela serpente, onde a mesma frase se transforma em dúvida, em curiosidade no coração do ser humano. Fala, meu amigo Ângelo, o que você tem a dizer, meu querido, sobre esse assunto, homem de Deus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu amigo e irmão Misael, em Cristo Jesus. Falar desse assunto, falar desse tema é bom, é gostoso, porque onde nós podemos aprender, compreender e consertar as nossas vidas, para nós não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Nós não podemos criticar, nós não podemos condenar Adão, porque Adão pecou no passado e hoje em dia nós também pecamos, nós também falhamos. Mas eu não quero dizer que uma vida de pecado vai nos levar à salvação, vai nos dar nada em troca. Uma vida de pecado vai nos levar à morte e morte eterna. E não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha família, não é isso que eu quero para a sua casa e para a sua família. Eu quero que a graça, eu quero que a misericórdia venha superabundar na sua vida e na sua casa. Deus criou Adão e Eva com o propósito de vida eterna. E Satanás, com suas artimanhas, levou a morte para aquele lugar, levou a mentira, levou ali as guerras e as contendas familiares. E eu separei um texto aqui para dizer para você que vive em comunhão com Deus, ou que se ainda não vive, passe a viver em comunhão com Deus. A palavra do Senhor no Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Adão, ele pecou não por falta de conhecimento, não por falta de palavra, porque o próprio Deus o instruiu, o ensinou no que ele deveria fazer, no que ele deveria estar dando continuidade. E muitas das vezes nós pecamos por não conhecer a palavra de Deus, por não examinarmos a palavra de Deus. Aqui no versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aquele que não tem prazer na lei de Deus, aquele que não tem prazer em meditar na palavra de Deus, esse anda em pecado porque não conhece a verdade que liberta. E a verdade que nos liberta nós encontramos nesta palavra. João diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem ler a palavra, sem nos alimentar da palavra, nós seremos mortos espiritualmente. E Deus não quer isso para mim e Deus não quer isso para você. Fala aí, meu irmão David, o que você acha desse assunto, desse tema? A paz do Senhor Jesus Cristo.
Shalom, meu irmão Ângelo Marcos. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim para mim e para a nossa vida: Não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A primeira coisa que nós devemos saber sobre o pecado, dando continuidade ao que vocês já falaram, é que pecado não tem comunhão com o reino de Deus. Assim que eu junto com o pecado, eu estou me afastando de Deus. Como diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, quem se diz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Orar e pecar nunca viverão juntos no mesmo coração. A oração consumirá o pecado ou o pecado obstruirá a oração. Não há conivência entre as duas coisas. E muitas das vezes as pessoas ficam presas achando que pecados são só mentira, furto, traição, mas existem pecados ocultos na nossa mente, chamados pecados de Acã, como temos em referência em Josué capítulo 7. Pecados que nós fazemos nos escondido e esquecemos de confessá-los, de abrir mão deles. E as pessoas às vezes falam, mas é só um pecadinho. Mas pequenos pecados são como pequenos ladrões, eles abrem as portas para os maiores. E nós devemos ficar atentos a essas coisas, não devemos dar razão ao diabo. Toda vez que eu peco, eu estou falando, estou fazendo em oculto. Eu estou fazendo escondido para que ninguém veja, mas a única pessoa que interessa, que é Deus, está vendo em particular. Que Deus conceda que ninguém fique em pecado. Ninguém fique tranquilo no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. E você, meu irmão Fabrício, o que você tem a dizer sobre isso? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão David. O que dizer sobre o pecado? A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, capítulo 59, a seguinte maneira: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós temos o entendimento que Deus ele continua um Deus amoroso e misericordioso. Mas a palavra de Deus vai dizer que o que impede que Ele nos abençoe e que ouça a nossa oração são os pecados e a iniquidade. Os pecados impedem que o Senhor ouve a nossa oração. E as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você que me ouve agora, que quer ter uma vida transformada, se arrependa dos seus pecados. Volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Porque todo aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia. Independente do que você fez, Jesus ele quer te purificar de toda imundícia, porque Ele tem projeto para a sua casa, tem projeto para a sua família e tem palavra de vida eterna para você. Creia nisso. Aleluias. Ele fala mais ao seu coração. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, assim diz o Senhor: Vinde, então, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não importa o que você fez no passado, não importa qual foi o seu pecado, qual foi o seu erro, Jesus está disposto a te perdoar. Ele já morreu naquele madeiro para te salvar e hoje está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Então erga a tua cabeça, porque Ele chama para ser mais que vencedor, porque o Espírito Santo está indo agora e visitar o seu coração, a sua vida e a sua casa. Tenha certeza disso, porque no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz da seguinte forma: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Se arrependa, conserte a sua vida, porque Deus ele tem promessa de vitória para você. Receba em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.